Muito bem, senhores. Começamos agora então o tópico 2 da parte 2 do capítulo 2, no qual vamos estudar agora mais um trecho desse capítulo. Começando pelo conhecendo um pouco mais a tela, no tópico 4. Vamos lá. Neste tópico será abordado alguns recursos interessantes sobre o uso das telas. Para isso, crie inicialmente um novo projeto, conforme o procedimento visto anteriormente. Então, é importante o senhor criar um novo projeto para prosseguirmos a partir desse ponto. Para alterar a cor de fundo da tela, procure na janela de propriedades a opção Background Color e clique no botão de referência de reticência disponível no mesmo. Esse recurso foi o que nós acabamos vendo no capítulo passado, tá? Foi alterar a propriedade Background Color. Então, isso aqui é uma das propriedades que podem ser alteradas nessa janela, tá? Então, aqui é sugerido que você até explore um pouco mais essas propriedades, de modo a conhecer o que pode oferecer mais a nível de recurso uma tela no Ellipse 3 Studio. Então, agora vamos para o tópico, exemplo 3, tópico 5, conhecendo o componente figura. Em algumas aplicações industriais, para tornar mais fácil ao operador controlar uma máquina, normalmente coloca-se o desenho de uma planta para que este possa identificar melhor o sistema. O Ellipse 3 possui um recurso interessante, que é o componente figura, onde através dele podemos colocar este recurso. Este componente está marcado na figura abaixo. Então, abrindo aqui o Ellipse 3 Studio, tá? Eu estou aqui com o exemplo anterior aberto, vou voltar aqui ao background color dele. Nós vamos encontrar aqui em cima o componente figura. Vamos procurar aqui. Como eu falei, basta você passar o mouse sobre o componente, que ele mostra o que ele faz, tá? Vamos lá então. Aqui está o componente figura, tá? Vou clicar nele e vou criar uma área aqui na área de tabuleiro da ferramenta. Ao fazer isso, ele pede que escolha uma imagem. Eu vou vir aqui na opção imagens e vou escolher uma imagem a colocar nesse componente. Por exemplo, tem uma placa aqui, que a gente colocou disponível a imagem da placa para a gente, tá? Então você pode também colocar outras imagens disponíveis aqui, você pode colocar vários elementos de figura no seu trabalho de trabalho, no seu formulário, e preencher mais, deixar ele mais didático para o uso da operação dele como um todo, tá? Vamos agora conhecer o componente Spin Button, tá? O tópico 6, o exemplo 4. O botão de incremento ou decremento Spin Button é destinado para a escolha de diversos valores disponíveis entre os seus valores máximos e mínimos. Ou seja, esse Spin Button não é mais que um botão em que você pode definir o valor máximo e mínimo dele e dentro desse intervalo variar a contagem feita nele, tá? Este componente está disponível na barra de ferramentas e será indicado através da figura abaixo. Então vamos procurar aqui então o Spin Button. Vou tirar aqui a figura. Tá? Aqui, ó, colocando o mouse em cima, a gente já vê já que esse aqui é o botão de incremento e decremento, chamado de Spin Button. Vou desenhar ele aqui na área de trabalho, na tela inicial. Adições de componente ao formulário principal, teremos o resultado a seguir, que é o que a gente pode ver. A direção do componente pode ser alterada, ficando na vertical ou horizontal, de acordo com a configuração feita na opção Orientation, disponível na janela de propriedades do componente. Ou seja, eu clico no componente, venho na sua seção de propriedades, vou procurar a propriedade Orientation. Vamos ver. Eu posso também digitar aqui em cima Orientation. Isso aqui, ó. Orientation. Veja que o default é o alto, mas eu posso colocar vertical, que é esse aqui, ou horizontal. Então eu posso alterar a sua orientação facilmente da forma que a gente acabou de ver agora, tá? O valor máximo e mínimo da contagem pode ser definido através das opções Max e Min, dispostas na mesma janela de propriedades. Por default, o valor máximo é 100 e mínimo é 0. Para mostrar o valor presente do componente, adicione um componente label ao formulário, onde este pode ser identificado através da figura apresentada a seguir. Então, pessoal, você procurando aqui por max, você vê que o valor máximo dele é 100, você procurando por min, o valor mínimo dele é 0. Essa faixa você pode alterar à vontade no seu programa, tá? Mas o default é esse, mínimo 0 e máximo 100. Ou seja, nesse intervalo ele pode fazer uma contagem. Então o intuito da nossa experiência agora é mostrar o valor que está sendo contado
pelo Spin Button. Então eu vou colocar um componente label, como solicitado aqui, tá? Na apostila. Em seguida, clique no botão direito do mouse sobre o botão de comando Spin Button. A seguinte tela será apresentada. Escolha a opção Propriedades. A próxima tela será carregada. Então vamos lá. Voltando aqui ao elipse, vou clicar com o botão direito sobre o componente Spin Button, Propriedades. Essa tela vai ser aberta. Tá? Clique no botão de reticências disponível no quadro Tag Associado, onde a próxima tela será mostrada. Então vou vir aqui, vou clicar nessa reticência aqui, e essa janela foi carregada. Através dessa janela, poderemos escolher o componente no qual mostrará o valor corrente da contagem pelo componente Spin Button. Para isso, clique no botão mais disponível em tela inicial e escolha o componente Label 1 conforme sugere a próxima figura. Ou seja, eu tenho aqui todos os componentes disponíveis no meu projeto. No caso, eu quero mostrar em tela inicial, clico aqui no mais. E note que em tela inicial tem dois componentes. Nesse caso, o Label 1 e o Spin Button 1. No caso, eu quero usar o Label 1. Em seguida, pressione o botão colar e execute a aplicação. Observe que o valor presente no label é atualizado conforme ao incremento ou decremento do Spin Button. Então, vou para aqui em colar. Ok? Fechei aqui e vou executar a aplicação. Eu também posso tirar as propriedades do label, tá? Aumentar a fonte, diminuir a fonte, mudar a cor. Isso é possível fazer a partir da janela de propriedades. Então temos aqui a aplicação rodando. Vou clicar aqui no mais, então está incrementando, vai até 100. E aqui vai decrementar até 0. Então, senhores, esse foi o Spin Button que nós aprendemos a usar nessa experiência, ok? Vamos então para o próximo. Conhecendo o componente Display. Partindo do exemplo anterior, será utilizado um componente mais indicado para mostrar o valor do Spin Button, que é o componente Display. Dessa forma, deixe o formulário com o componente Spin Button e Display. O Display pode ser identificado na barra de ferramentas de acordo com a figura abaixo. Então vamos lá. Vou parar aqui a aplicação. Basta pressionar aqui no X para encerrar a aplicação, tá? Vou tirar o label e vou colocar um display. Vamos procurar aqui o display. Aqui está o display, tá? Eu vou adicioná-lo ao meu formulário. Muito bem, está aí. Em seguida, entre as propriedades Spin Button, escolha o componente texto 1, conforme sugere a próxima figura. Então, vamos lá, vamos abrir aqui o elipse, botão direito, propriedades, igual fizemos aquela hora. Clicamos aqui nas reticências. Agora não é mais label 1, já que o label 1 foi apagado, agora é o texto 1, que é justamente o componente display. Colar. Vou executar a aplicação agora. Vou dizer que é bem interativo, bem fácil de utilizar, tornando altamente produtivo o uso do elipse de escada. Então temos aqui a aplicação rodando. Está lá o valor agora mostrando no display perfeitamente, ok? Muito bem, vamos para a próxima experiência. Aqui mostra como alterar a cor do componente, tá? Isso aqui é possível. Ou seja, eu posso clicar nele, vir aqui em propriedades, procurar a propriedade fonte, por exemplo, ou text color, e mudar a cor do texto. Colocar a cor vermelha, por exemplo, aqui, ó. Eu também posso tirar o tamanho da letra. Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Ó, o border color eu posso mudar também, tá? Botar uma cor diferente de borda. Veja que a cor da borda mudou. O estilo da borda eu posso mudar. Tem que colocar por ponto, tipo dash, ou nada, você escolhe, tá? A largura da borda pode escolher também. Então vou colocar, por exemplo, aqui ponto. E vou aumentar a largura. Totalmente possível fazer isso também, tá? Text font, eu posso colocar uma fonte maior, diferente também. Vou vir aqui, ó, colocar negrito. O negrito, por exemplo, dá uma letra maior. Posso mudar a fonte da letra usada também, tá? Então, impact
por exemplo. Vamos ver a aplicação, como é que ela fica. Está aqui a aplicação rodando. Então veja que mudou a fonte conforme foi feito lá. Então é uma sugestão, se eles explorem um pouco mais as propriedades de componentes, de modo a conhecer mais o que eles fazem, ok? Continuando então, agora vamos para o tópico 8, exemplo 6, utilizando tags. Na verdade, esse tópico vai ser abordado na próxima parte do nosso capítulo 2. Então, senhores, nessa parte do capítulo 2, nós aprendemos a usar o Spin Button, e também conhecemos o Label e também o Display. Peço aos senhores que explorem um pouco mais o que foi abordado, façam experiências, coloquem mais objetos para testar em paralelo, de modo a verificar o funcionamento do elipse de escada. Aprendemos também a associar, a mostrar um valor usando aquela opção tag associada. Então a gente aprendeu a associar uma tag já, mostrando o valor do corrente do display numa tag, no caso do display e no label. Então, por gentileza, pessoal, revisem tudo que foi apresentado, revejam a aula, leiam a apostila, antes de continuar na próxima parte, capítulo 2. A todos, muito obrigado pela atenção e até mais.